Bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, atravessamos o Canal da Mancha e começamos nossa jornada pela história da ópera da Inglaterra. Exploramos o que foram os masques e como foram utilizados para fins políticos. Também vimos que entre 1649 e 1660, durante o governo puritano de Oliver Cromwell, a vida cultural inglesa sofreu grandes restrições, marcadas por uma postura antiteatral e hostil à música. Isso acabou interrompendo o desenvolvimento da música dramática no país. Hoje, vou contar para você o que aconteceu após a morte de Cromwell e o fim da República. Vamos nessa? Com o fim da República, em 1660, a monarquia foi restaurada sob o reinado de Carlos II da Casa dos Stuarts. A partir desse momento, a vida musical inglesa começou a ser revitalizada. As capelas reais foram reabertas e a música dramática voltou a ser incentivada. Músicos italianos chegaram a Londres e óperas italianas foram apresentadas na corte durante os primeiros anos da restauração. No entanto, o rei Carlos II, que havia passado quase 10 anos exilado na França, em Versailles, desenvolveu uma admiração pela música daquela corte e acabou favorecendo os compositores franceses em vez dos italianos. Enviou jovens músicos ingleses a Paris para receberem formação musical com o compositor Lully. Trouxe à Inglaterra o compositor francês Robert Cambert, autor de Pomone, a primeira ópera francesa, para atuar como maître de la musique e cravista de sua amante. Mandou vir de Paris cantores e músicos para que Cambert pudesse oferecer à corte entretenimentos musicais inspirados na música de Lully. Carlos II também nomeou o compositor e violinista Louis Graby, um francês de origem catalã, para o cargo de Composer for the Violin to the King. E no ano seguinte, em 1666, o promoveu para o mais alto cargo musical da corte, Master of the King Music. A principal obra do compositor foi Albion and Albenius, com o libreto escrito por John Dryden, um dos escritores, poetas e dramaturgos mais influentes da época. Ela foi composta como um tributo a Carlos II, mas acabou sendo apresentada após sua morte. Por isso, suas figuras alegóricas passaram a exaltar James II, irmão e sucessor do rei falecido. Entre os dois personagens do título, Albion representa a personificação poética e mítica da Inglaterra, enquanto Albanius é uma figura alegórica do herdeiro do trono, ou seja, James II. Vamos ouvir um trechinho da área Oh Jealousy. Nela, as forças sociais e políticas que moldam o destino da nação são representadas de uma forma alegórica. A personagem Augusta, a personificação alegórica da cidade de Londres, expressa sua angústia e ciúmes ao perceber que perdeu o amor de Albion, a personificação alegórica da Inglaterra. Linda, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você. A luxuosa produção de Albion and Albenius estreou em junho de 1685 no Dorset Garden Theatre, em Londres. Coincidentemente, o dia da estreia marcou também
a chegada à Inglaterra de James Scott, filho ilegítimo de Carlos II. Ele reivindicava o trono como legítimo herdeiro protestante em oposição à coroação de James II, irmão legítimo de Carlos II, o rei falecido. Esse evento abalou profundamente a recepção da ópera. O clima político instável afastou o público do teatro e o conteúdo alegórico da obra, claramente pró-monarquia e Stuart, passou a ser visto como problemático. Como resultado, Albion and Albanius foi um fracasso. Encenada apenas 6 vezes, deixou a companhia responsável pela sua produção bastante endividada. Ainda assim, representou uma das primeiras tentativas de consolidar a ópera como um gênero na Inglaterra. Foi uma das primeiras obras a ser cantada inteiramente em inglês. Esse período foi marcado por uma forte influência da música francesa na Inglaterra. No entanto, a vitalidade da música inglesa se manteve, ganhando força nas mãos de 3 importantes compositores: Matthew Locke, John Blow e Henry Purcell. Matthew Locke, o mais velho dos 3, foi uma figura muito importante do Barroco, reconhecido por suas contribuições à música cênica, sacra e instrumental. Destacou-se também como um teórico musical. Viveu em um período turbulento da história inglesa, atravessando desde a Guerra Civil até a restauração da monarquia com Carlos II. Sua formação sólida, baseada tanto na tradição inglesa quanto nas influências europeias, permitiu que desenvolvesse um estilo próprio, que combinava um contraponto rigoroso com sensibilidade dramática e ousadia harmônica. Destacou-se na composição da música para o teatro, colaborando com dramaturgos como William Davenant, importante poeta, dramaturgo, libretista e empresário teatral. Locke compôs música para as 2 das mais importantes semi-óperas do século XVII, The Tempest e Macbeth, ambas baseadas nas peças de William Shakespeare. A semi-ópera foi um gênero híbrido que se desenvolveu na Inglaterra no período da Restauração. Resultou da fusão do drama falado e interlúdios musicais e coreográficos, incluindo música, canto e dança. As semi-óperas de Matthew Locke e outras inspiradas nas peças de William Shakespeare eram enriquecidas com o uso de máquinas cênicas, efeitos especiais, canções adicionais, balés e peças instrumentais. A estrutura original do texto era geralmente modificada. A linguagem era adaptada, a ordem das cenas alteradas e novos prólogos, personagens e episódios eram inseridos. O objetivo era transformar a peça teatral em algo muito próximo à ópera. Um dos exemplos mais emblemáticos do gênero é a montagem de The Tempest, apresentada em 1674 com libreto adaptado por Thomas Sadwell. Locke compôs a maior parte da música vocal e instrumental da obra. Sua escrita revela grande sensibilidade dramática, especialmente na criação de climas sobrenaturais, como as cenas envolvendo Ariel e os espíritos. Vamos ouvir um trechinho de sua suíte instrumental? Que beleza de música, não? O link vai ficar aqui embaixo. Que tal um outro exemplo? Aqui, o personagem Caliban
canta que agora tem um novo mestre, a liberdade. Um espetáculo, não? Vou deixar o link para você aqui embaixo. A semi-ópera The Tempest é considerada uma das primeiras semi-óperas da Inglaterra e teve grande influência no gênero. Nela, Locke estabeleceu modelos que seriam seguidos por compositores posteriores, como Henry Purcell. Com The Tempest, o compositor se consolidou como um dos pioneiros do teatro e música na Inglaterra restaurada. Outro trabalho relevante de Locke foi sua participação em Psyche, uma adaptação de Thomas Shadwell da tragédie ballet de Lully. A montagem foi apresentada no Dorset Garden Theatre em 1675 com o subtítulo de English Opera. Vamos ouvir um trechinho onde Locke cria uma atmosfera musical intensa para retratar o submundo com Psyche, os demônios e as fúrias. Que espetáculo, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você. Matthew Locke destacou-se tanto na música teatral quanto na música sacra e instrumental no período da Restauração. Combinou as tradições inglesas com a influência francesa. Com suas semi-óperas, contribuiu para o desenvolvimento de um estilo nacional distinto que encontraria continuidade e apogeu nas obras de Henry Purcell, principalmente em The Faerie Queene e em King Arthur. Mas e John Blow? Quem seria esse compositor que também desempenhou um papel tão importante na segunda metade do século XVII? Você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho da história de Louis Graby e Matthew Locke, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!